Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Um dos maiores desafios do professor de eletrônica é mostrar que o indutor armazena energia elétrica. E essa é a essência das fontes chaveadas. E nesse tutorial eu vou mostrar uma forma fantástica de visualizar esse fenômeno. Vamos lá? O aluno Joaquim me sugeriu o circuito da figura para medir o tempo de carga do indutor. E esse circuito é fantástico pela simplicidade e por mostrar de forma clara a questão da energia armazenada no indutor. Esse é um circuito RL que parece simples, mas tem uma configuração diferente. Vamos ver o que tem de tão fantástico nesse circuito? O que tem de fantástico é o LED inversamente polarizado, igualzinho aos diodos de supressão de surto de tensão usado com os relés. E o LED funciona aqui exatamente da mesma forma. Mas agora você vai conseguir ver tudo acontecendo. Claro que o professor Bairros teve que dar uma ajeitadinha aqui e ali. Primeiro, é melhor medir a corrente no indutor. A gente está tão acostumado a usar o voltímetro para medir a carga no capacitor, que esquece que o indutor armazena energia na forma de um campo magnético, que é alterado pela corrente. Então, no indutor, é melhor medir a corrente. A corrente é medida de forma indireta com osciloscópio, que é uma espécie de voltímetro melhorado. Então, para medir a corrente nesse circuito, é melhor trocar o ponto de medição. É melhor medir a tensão na resistência. Afinal, a tensão sobre uma resistência é igual à corrente multiplicada pela resistência. Sabendo o valor da resistência, 100 ohm, fica fácil calcular a corrente. E o osciloscópio vai mostrar na telinha a forma de onda dessa corrente. Para ver a carga e descarga do indutor, o sinal do gerador tem que ser ajustado para uma onda quadrada variando de 0 V a 10 V de pico. Na verdade, o importante é a tensão 0 V. A tensão de pico pode ser qualquer uma. Veja na figura como se comporta a corrente durante a carga. Essa é uma forma de onda que você encontra em muitos livros de física e na internet. No momento da carga, a corrente parte do zero e vai subindo de forma exponencial até o valor máximo. O valor máximo é igual à tensão VCC sobre a resistência R. A equação é mostrada na figura. Para memorizar, eu gosto de comparar a forma de onda de carga do indutor com a forma de onda da carga do capacitor. As duas são exponenciais, mas o capacitor se carrega com tensão e o indutor com a corrente. No momento inicial, no tempo igual a zero, a tensão no capacitor é igual a zero. Então, o capacitor se comporta como um curto-circuito. O capacitor se opõe à variação da tensão. No indutor, a corrente, que é zero, isso é, não tem corrente no circuito. O indutor se comporta como um circuito aberto. Isso é fantástico. O indutor feito com fio de cobre enrolado se comporta como um circuito completamente aberto no tempo inicial. O indutor se opõe à variação da corrente. Note que o que acontece com o capacitor acontece oposto com o indutor. Isso é chamado de dualidade. No tempo inicial, o capacitor é um curto-circuito e o indutor um circuito aberto. No final da carga do capacitor, o capacitor vai estar com a máxima tensão possível. Nesse caso, será VCC e vai manter essa tensão até que seja descarregado. No final da carga do indutor, o indutor vai estar com a máxima corrente e vai manter essa corrente até que seja descarregado. O indutor carregado se comporta como um curto-circuito. O capacitor, quando está carregado, se comporta como um circuito aberto. A descarga do indutor é mais complicada de observar do que a descarga do capacitor. Se tirar o indutor do circuito, o circuito abre e a corrente cai imediatamente a zero. Aliás, esse é um grande problema. Se o indutor não consegue descarregar a sua energia na forma da corrente, então ele vai descarregar na forma de tensão, gerando tensões muito altas, gerando surtos de tensões que podem ser um grande problema. Mas nesse circuito, quando a fonte vai para zero, o indutor consegue descarregar pela resistência e pelo LED, fazendo a corrente circular no sentido contrário. Por isso, o gerador tem que gerar uma tensão com nível zero. Mas nesse circuito tem o LED, ele está inversamente polarizado. Então, para acender, a corrente tem que estar circulando no sentido contrário. Mas ligando o circuito, podemos observar que o LED acende. E ao acender, mostra de forma clara que essa energia está vindo do indutor. Quando o sinal do gerador vai para zero, o indutor continua forçando a corrente a circular no mesmo sentido de antes, em direção ao zero da fonte que está aterrada. Então, primeiro ele vai circular pelo LED, que tem uma resistência interna bem menor do que a resistência R de 100 ohm. Por isso o LED acende. Mas como provar isso?
Observando a forma de onda no osciloscópio, eu tirei uma foto do osciloscópio do Joaquim. Veja que durante a carga, a forma de onda segue o padrão exponencial esperado, mas durante a descarga, a forma de onda muda. A corrente na resistência é zero, por isso a tensão some da tela por algum tempo. Depois volta a cair de forma exponencial. A corrente sumiu porque foi desviada pelo LED. Durante esse tempo, o LED fica aceso, por isso o LED acende, mas acende só meio ciclo. O LED fica aceso até a tensão do indutor cair abaixo da tensão do LED, que fica ao redor de 1,5 V. Abaixo dessa tensão, a corrente deixa de circular pelo LED e passa a ser descarregada pela resistência. A telinha do osciloscópio deixa isso bem claro. Observe que a forma exponencial da corrente na resistência só aparece quando a corrente já está bem baixinha, lá no finalzinho. Esse é exatamente o princípio da fonte chaveada. Nesse circuito, o LED é a carga da fonte chaveada. Ele está sendo alimentado pelo indutor, não pelo gerador de sinais. E você pode ver tudo isso nesse circuito. Por isso ele é tão fantástico. Acho que qualquer estudo de fontes chaveadas deveria iniciar apresentando esse circuito fantástico. Você viu de forma definitiva como funciona a carga e descarga do indutor. Tudo isso graças a esse fantástico circuito sugerido pelo Joaquim. Um obrigado especial ao Joaquim. Agora podemos iniciar o estudo das fontes chaveadas. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!